Não se aflija, muitos homens têm problemas com seu ímpeto sexual. Historicamente, sempre existe alguma praga que temos que lidar de tempos em tempos. Alguns fome, outros pobreza, morte, guerras. O caso do homem comum de hoje é enfrentar o próprio diabo em pessoa. Nunca se teve acesso tão fácil a sexo ou a simuladores de sexo, pois nosso cérebro não sabe a diferença dos dois. Mas antes de te dar a receita para você resolver o teu problema, eu vou te situar da situação. Acho que você não sabe o quão afundado você tá nesse problema. Tanto você que nunca se deitou com uma mulher na sua vida, tanto você que pega uma mulher diferente por semana, sabe que a exposição que você tem hoje a sexo é imensurável. Você se lembra a primeira vez que você viu que era uma relação sexual? Eu devia ter no máximo uns 6 ou 7 anos. Depois eu fui saber disso na escola com outras crianças comentando. A primeira vez que eu vi um vídeo adulto, eu sabia que aquilo era algo anormal, embora eu não entendia muito bem o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Mas imaginando que você teve a sorte de não ser exposto a tudo isso quando mais novo, eu imagino que você aprendeu essas coisas de outras maneiras, seja ouvindo e vendo coisas indecentes na rua, em festinhas ou em qualquer outra coisa mais social. Talvez você seja um funkeiro boa parte da tua vida, ou um drogado, meio que tem uma relação direta com os dois. O que eu quero dizer é que os dois, de certa forma, são acometidos pelos mesmos problemas. Eles gastam e investem todas as suas energias em torno de sexo ou de uma simulação do mesmo, e adquirem problemas iguais, como disfunção erétil. Tu já pensou que não é normal o quanto se fala de drogas como Tadala? Eu fui no barbeiro algumas semanas atrás, e o cara que cortava o cabelo de um cliente ao meu lado comentava o quanto ele se sentia melhor depois que ele tomava aquilo ali e mais um monte de estimulantes à base de cafeína e derivados, como Tadala, pré-treino, maca peruano e semelhantes. Ele é um senhor de uns 35 anos de idade, mais ou menos, já casado e com filhos. Visualmente falando, ele se encaixa naquela categoria que se chama de metrosexual, né? Ele tinha bastante tatuagem, um corpo harmonizado, além de uma inquietação visivelmente oriunda dessas drogas que ele ingeria. Mas existem homens da minha idade, mais ou menos ali uns 20 anos, que já usam essas drogas porque não conseguem ter uma relação sexual normal. Um homem de 20 anos que não consegue subir o próprio pau e manter ele por um tempo minimamente aceitável quando ele vê uma mulher na frente dele. O que você acha que causa isso? Se você vê pornografia, escuta funk ou fica lendo fanfic erótica em rede social há uns 10 anos, sabe que por 10 anos você vive uma sexualidade completamente desregrada. Felizmente isso é reversível e não demora um tempo equivalente, mas o quanto a indústria de hoje não ganha com problemas sexuais vividos pelos homens. Brinquedos são um bom exemplo disso, né? A coisa mais antiga que existe numa relação entre um homem e uma mulher é o desejo natural de união, né? E tem gente que não consegue isso sem algum estímulo realmente agressivo e externo, né? Mas falando menos daquilo que é a ponta do iceberg, existem outros estímulos menos visíveis que ficam no seu subconsciente. Mulher é afetado muito por isso, uma vez que elas que ficam mais vendo coisas, né, leem pornografia. Mas os homens também sofrem disso, né? Aquelas piadinhas sexuais que você vê na internet são um bom exemplo. O que você precisa entender primeiro é que o ímpeto sexual é uma coisa que você não consegue por um fim. E se você conseguir, vai ser um problema, porque uma pessoa que não tem isso claramente tem alguma doença. Um homem, assim, com certeza, né, nessa situação, ele tem a testo baixa, né? Procure uma maneira imediata de resolver esse problema, inclusive. Mas também não vai achando que só porque tu és um tarado que você tem testosterona alta. Isso até te traz uns problemas, já que você acaba desperdiçando recursos importantes do seu corpo quando você ocasiona. Você, sei lá, no máximo seu pai, imaginando que ele não tenha sido um trabalhador braçal, porque se ele foi, entra só você no caso, é a primeira geração da história que não precisa fazer esforço físico, né? A gente não pensa no assunto, mas somos as primeiras gerações da história que a gente pode viver exclusivamente, né, totalmente sem nenhum esforço físico. Um homem hoje ele pode nascer e morrer trabalhando de home office, usando o carro, o transporte público e pagando para outras pessoas fazerem serviços braçais, como pedreiros, né? Mas isso é uma coisa de agora. Nunca na história a população conseguiu viver uma vida assim, principalmente porque a gente vivia em campos e fazendas, né? Um lugar onde você tinha tudo que você precisava, que é um lugar autossustentável ou no máximo dependente de uma comunidade local, mas que exige que você trabalhe todo santo dia. Quando você procrastina ou reclama que vai fazer 1 hora de academia 3 vezes na semana,
Saiba que você é o estranho, historicamente falando. Nunca a humanidade viveu assim. E como dito, o cérebro humano ele não evoluiu. Ele ainda é o mesmo de alguns milhares de anos atrás. O que significa que você consegue entender uma situação embora você não consiga se adaptar a ela. Meio que simplificando a questão, até 100 anos atrás não existia pornografia, né? Pelo menos não da maneira que a gente tem hoje, que é aos montes e é gratuita. Então só tinha uma maneira de você resolver os seus desejos sexuais. Hoje existe uma espécie de emulação, onde você faz algo que você entende que não é sexo, mas o seu corpo não consegue distinguir. Para ele não tem diferença se você está se esfregando o seu órgão sozinho ou se você está junto com alguma mulher. Só que o problema disso é que o não distinguir é uma coisa e ele não anula os efeitos colaterais que duas coisas diferentes podem causar. Você pode adquirir prazer de diversas maneiras, mas umas vão lhe trazer consequências mais graves do que outra. Por exemplo, o prazer de você estar conversando com os amigos não tem o mesmo efeito colateral no seu corpo do que o prazer de você comer um bolo abarrotado de açúcar. Da mesma forma que sexo e masturbação são diferentes, embora você possa adquirir muito facilmente certos problemas semelhantes se você viver uma vida sexual totalmente doente, né? O que você precisa entender é que você tem que emular a vida mais próxima do possível com o que o homem sempre viveu ao longo da história. Claro que tem certas coisas que não dá e nem faz sentido fazer. Com o avanço tecnológico sempre acompanha o homem e é uma coisa que dá para você usar para o bem, então você não precisa entrar num modo caverna da vida. O que eu digo é que o seu corpo tem que sentir o máximo possível que ele está vivendo a vida comum, que o homem sempre viveu. Já que, como dito, ele não consegue distinguir o que é verdadeiro e o que é uma imitação. Um exemplo simples é a academia, que é basicamente uma imitação do esforço que o homem do passado fazia. E é totalmente imitação, já que é algo que você não precisa realmente fazer, né? Se você não fazer academia, você não vai morrer de fome, por exemplo, como se fosse se você não fizesse o esforço de fazer uma plantação de alimento. Mas isso funciona. A segunda coisa que tu não pode achar é que você não pode fazer algo por culpa das suas obsessões. Imagina que você quer criar um negócio, passar em um concurso ou simplesmente trabalhar mais para começar a morar sozinho. Você vai esperar até você parar de pensar em sexo e em mulher para fazer algo a respeito? E se for assim, quando que você vai parar? À medida que você vai fazendo tal coisa, ela incorpora o hábito, né? Vira realmente um hábito. Mesmo que você tenha ocasionado, você tem que fazer certos esforços diários, pois assim eles viram hábitos e eles naturalmente vão começar a substituir esses problemas. Um erro que muita gente possui, que muita gente comete, é que elas querem ser perfeitas, abre aspas, e depois que elas ficarem perfeitas, elas começam a fazer as coisas que fariam a perfeição dela. É uma espécie de loucura até, eu diria. É como se a pessoa usasse o fim para atingir o meio. Você vê muito isso em trabalho, por exemplo. A pessoa acha que a solução, que os problemas que ela tem vão vir num momento de ambiente tranquilo, que não tem caos, né? Sendo que, na verdade, as pessoas criam soluções, né? E essas soluções nunca vêm num período tranquilo, vêm num período de adversidade. Ninguém pensa em solução num período de paz.